questão que o governo federal acaba de divulgar para usar o fundo de garantia como meio de pagar a dívida, é bom ou ruim? E a dívida que já prescreveu, é interessante você negociar ou não negociar? Qual é o tempo de prescrição? E os descontos? São temas que a gente vai debater aqui na pauta voltada à questão da defesa do consumidor com o doutor William Moraes. Preste atenção nas dicas importantes que você vai receber aqui. Nem sempre está devendo, depois de um certo tempo, você é obrigado a pagar. Doutor William, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui, poder dialogar contigo esse assunto. Pessoa que conhece profundamente aí do tema e alerta toda a população, alerta todos os empresários para que não caiam na ciranda financeira aí. É um dos detalhes que você vem trazendo para a defesa desses consumidores, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Perfeitamente. Focado na pessoa física, eu quero te dar um exemplo. Eu tenho uma dívida que já passou de 5 anos, 8, 10 anos. Fiz lá um empréstimo de R$1.000 e passou-se o tempo, depois ultrapassou aí 8, 9, 10 anos, o banco me liga dizendo que eu devo R$20.000. Aí eu vou dizer, mas eu tomei emprestado de 1.000, como é que esse cara agora está me cobrando R$20.000? E aí ele começa a me fazer pressão, ameaça e tudo mais, me pressionando que vai piorar meus bens. E uma dívida que já está há 8 anos, doutor William. Eu sou obrigado a pagar? Não. Por quê? Prescrição de toda a dívida é de 5 anos, né? Isso para o âmbito administrativo. Então, se não ingressou com a ação judicial e você já não está dentro de uma execução, né? Qualquer pressão que exista para os pagamentos de ações não existentes, a partir de 5 anos, ela só está buscando uma novação do débito. Uhum. Então, é comum empresas de ativos financeiros tentarem resgatar dívidas prescritas. Isso, no âmbito administrativo, tem a prescrição de 5 anos. Olha, mas no meu caso, a cobrança e essa pressão é judicial. Eu recebi anos atrás uma intimação do judiciário de uma execução. Também é válido que faça esse estudo da prescrição antes de sair fazendo qualquer acordo, porque também pode ter atingido, com 8 anos, uma prescrição dentro de um processo. Prescrição intercorrente é também possível, ainda que exista uma ação judicial. Então, antes de sair nessa pressão fazendo qualquer composição, né? Até porque pela proposta do governo de usar até 20% do FGTS, abrir uma estrada, uma avenida para que as empresas de cobrança saiam à caça desses 20%. Então, antes de fazer qualquer acordo, seja com a proposta do governo ou não, é interessante que se veja a prescrição, que se veja a abusividade do que está cobrando e antes de mais nada, para que se faça um acordo, tem que ter uma vantagem financeira de um desconto razoável, né? E bem significativo, porque o próprio governo tem tentado traçar que esses descontos ocorram também com os bancos. Então, dívida administrativa sem execução, 5 anos de prescrição. Depois de 5 anos, não pode cobrar. E as ameaças que existam ainda com relação à negativação, à penhora de contas bancárias, penhoras de bens, o modus operandi de que as empresas utilizam para resgate desse possível débito que nem existe mais. Então, a maneira em que eles fazem para pressionar é essa. Olha, vou penhorar sua conta, vou penhorar seu salário, vou penhorar seu imóvel, vou penhorar o seu carro. Isso tudo é balela, né? Uhum. Se já está prescrito. Interessante. A gente agora falando sobre essa questão, você agora contou pra gente um exemplo que chegou lá no teu escritório e que a gente precisa ouvir o teu exemplo, até porque você contando parece que é algo raro, não, mas é a coisa mais comum acontecer. Gente, o Dr. William vai nos contar uma experiência que ele passou aí de um cliente, naturalmente que ele vai preservar nomes, para dizer a você, olha os cuidados que você tem que ter e que pode acontecer inclusive com você que está com dívida em banco. Lembrando que esse podcast tem o apoio
do IDECON, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Conta a experiência desse teu cliente, doutor William. Nós tivemos na última semana, né, o contato de um cliente que ele já devia para um suposto banco, né? E ele teve uma proposta desse banco de tomar um novo crédito. Ele, pensando que esse crédito estaria livre para ele, né? Quer dizer, mesmo ele devendo para esse banco liga para ele e fala: eu tenho uma linha de crédito para o senhor aqui, tá um empréstimo. Isso, na verdade não foi nem ligação, porque no próprio aplicativo já tinha ali uma liberação. proposta para ele pré-aprovada, ele foi avançando no aplicativo do banco, só que ele esqueceu que ele tinha já uma dívida anterior relacionada a 2 contratos com o mesmo banco. Precisava do dinheiro. Ele precisava do dinheiro pro hoje, e não para pagar a dívida. Que ele achou que não ia acontecer. O banco silenciou que desse crédito que cairia na conta abateria dívidas anteriores. Ele tomou um empréstimo de aproximadamente R$30 mil, que era quase que o total da dívida que ele tinha com o banco. O que o banco fez? O que o banco fez? Do crédito que ele tomou, quitou as outras dívidas sem nenhum desconto, sem nenhuma negociação, e ele acabou ficando com um contrato a pagar, a perder de vista do total que ele tomou de empréstimo, sem usar mais de 95% do crédito que caiu na conta. Então, é um alerta que fica, inclusive, para as pessoas que já tenham débito em um banco, né? Não saiam fazendo empréstimo no mesmo banco sem se atentar a isso, porque se cair o dinheiro lá, o banco vai acabar utilizando do empréstimo novo que você tomou, né, para quitar dívidas antigas, seja ela de cartão de crédito, cheque especial, tudo aquilo que você deixar autorizado, né, como débito automático, ele vai poder tomar esse dinheiro em que está lá na sua conta disponível. Então esse foi o exemplo e fica o alerta aí para os consumidores se atentarem a isso. Às vezes estar disponibilizado um crédito para ti ali não significa que você vai resolver sua vida naquele momento, né? Então muito cuidado no momento de tomar crédito para banco que você já tem débito e aquele débito está ali rodando há certo tempo. Então, resumindo, gente, simplificando a conversa, o cidadão devia para um banco a dívida lá, fazia tempo que estava lá com a dívida, ele poderia muito bem não ter pago a dívida, dependendo da condição financeira dele. Se ele não podia pagar, não ia pagar mesmo, porque primeiro você come. É o princípio da integridade física, moral da pessoa. Eu não posso pagar uma dívida e ficar assim, sem cumprir com as minhas necessidades básicas. O que ele fez? Precisava de um dinheiro. No aplicativo do banco, o banco ofertou, aí liberou no aplicativo. Isso é uma grande armadilha, né? Uma armadilha isso. Quer dizer, o banco sabia que ele devia para ele. E muito me surpreendeu porque se ele já tinha um passivo, né? Talvez o score dele não fosse dos melhores. A depender do prazo, ele poderia já estar com apontamento, né? Mas ele teve pela mesma instituição um crédito liberado. Ou seja, né? Me pergunto se não foi uma maldade, uma estratégia. Espécie de uma venda casada que vai além, né? Casada à quitação do contrato anterior. Então, de um contrato anterior com taxa de juros acumuladas, porque se estava na conta, imagina que a dívida era 10, ele pagou 18, pagou 20. É comum às vezes você fazer um refinanciamento, mas aí você sabe que você assinar um novo contrato para quitação dos débitos anteriores vai fazer com que você tenha nesse novo contrato a menção da quitação do número de contratos anteriores. Até aí tudo bem. Mas nessa condição que vimos, me soou bem diferente e como chegou semana passada isso pra gente tá até estudando o porquê que o banco liberou o crédito, sendo que ele já era devedor contumaz do banco. E essa estratégia me surpreendeu muito, porque ele quitou todas as dívidas anteriores e assumiu uma que talvez seja com a taxa maior, ou a oportunidade que ele tinha de tentar negociar
aquela anterior que a gente tem visto negociações de bancos grandes dando 60, 70, 80, às vezes 90% de desconto. E às vezes até de maneira administrativa tem surgido descontos. Com o próprio acesso ao Serasa, dos contratos que você tem na sua pessoa física como inadimplente, tem bancos que ali naquele momento já têm ofertado pelo próprio aplicativo os descontos. Aí vem só a questão de se atentar à prescrição. O que está lá no Serasa não tem ação judicial, tem mais de 5 anos, então primeiro que não deveria estar mais no Serasa. Mas se lá permaneceu indevidamente, né, tem que tentar fazer a contagem de prazo prescricional de 5 anos, porque senão você pode estar reassumindo uma dívida que estava prescrito, que você vai fazer essa contagem ir a zero. Ou seja, volta a contar 5 anos, porque você vai lá, assina um novo contrato. Porque assinou a confissão de dívida, concordou em pagar um débito prescrito, ou seja, o banco ressuscitou um débito que não existia mais, e por este novo pacto tem uma nova contagem de prescrição. Cuidado com a boa conversa, cuidado com liberação de dinheiro dentro do aplicativo se você está devendo. Você pode estar fazendo uma nova dívida e se enrolando mais ainda em relação à dívida que você já tinha. Vou dar um outro exemplo para você. Eu tinha pendência em banco, eu paguei, tinha lá conta de luz atrasada, telefone, paguei tudo. Paguei minha dívida, paguei com o banco, paguei cartão de crédito e tal. Aí daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses eu vou buscar um empréstimo. Vou chegar lá buscar um empréstimo, recebo lá a mensagem que o meu score não... que a pontuação positiva ou negativa de quem busca o crédito, chamado score, está muito baixo, né? Então, quer dizer, olha, o jeito que está aqui, você não vai conseguir empréstimo. Você vai pensar, pô, mas eu não devo para ninguém. Aí você pesquisa aqui, pesquisa Serasa, pesquisa os órgãos de proteção ao crédito, você não deve para ninguém. Por que isso acontece, doutor William? Nesse exemplo, tem pessoas que ele começa a criar depois da liquidação um score até positivo. E às vezes vou além, porque o score pode estar positivo numa numeração boa, considerado que não tem chances de voltar a ser inadimplente, e mesmo assim mantém a restrição. O porquê acontece isso para alguns consumidores? As dívidas negociadas com prejuízo, muitas das vezes fica com apontamento dentro do Banco Central no registrato. Esse registrato é um registro interno dos bancos com o Banco Central, e toda negociação que foi finalizada com prejuízo acaba ficando lá como um X, uma marquinha negativa de você tomar novos créditos, ter cartão de crédito ou outras operações financeiras. Esse é o impeditivo. Esse é o impeditivo na maioria das vezes. Então, negociou uma dívida com desconto, que o próprio banco oferta. Né? Eu devo 100 mil e vou pagar 10 mil à vista para liquidação disso. Ótimo negócio. Só que fique atento também ao apontamento do registrato. Então, na primeira ocasião que tiver depois do pagamento, se tiver um crédito negado, né, tente buscar informações através do Banco Central, né? Pode consultar pelo Google, pesquisa de registrato no Banco Central. Vai ter os acessos ali ao Banco Central pelo Gov.br, e você poderá ter ali a informação se ficou apontado alguma restrição de negociação liquidada com prejuízo. Se ficou, essa informação lá é abusiva. Por quê? Se o Você já pagou? O banco aceitou. O banco aceitou a nova condição. Essa novação do débito, ela é impeditivo para qualquer outro tipo de cobrança extrajudicial, cobrança judicial, apontamento de Serasa ou apontamento de registrato. Você aceitou fazer essa novação. O banco aceitou fazer essa novação. Então o banco não pode te manter qualquer restrição em Serasa. Se tiver mantido essa restrição no Serasa, a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito, ela é indevida, ela pode ser baixada a seu pedido. O banco pode ter esquecido de baixar.
né, no Serasa. E caso assim não faça, né, você tem o direito de pedir a baixa disso e uma indenização. Não está no Serasa, mas está nesse cadastro interno, que é o Registrato, ou popularmente falado, lista negra dos bancos, né? Isso é tido como abusivo, né? E essa lista impeditiva, ela tem o condão de limitar o crédito, Sim, né? sim, Porque a pessoa já foi inadimplente no passado, ela não pode ser taxada pela postura anterior ao futuro. Então, é abusiva pela novação. O banco aceitou a liquidação, ele não tem que apontar em lugar nenhum isso. Pois é, se está devendo para banco, para instituição financeira, cartão de crédito e tudo mais, é uma dívida antiga, começa a te ligar, cuidado com o que você vai assinar. Você pode estar assumindo uma nova responsabilidade financeira com juros muito mais altos, sem condição de pagar, já não conseguia pagar a dívida que você tinha. Aí você vai lá e concorda com uma negociação, com uma conversa bonita, que você vai resolver o seu problema, você fica pior. Então tome muito cuidado com relação a essa situação. Doutor William, o governo federal está lançando aí um projeto voltado à questão do fundo de garantia para pagamento de dívida. Eu lhe confesso que eu não sou muito adepto desse negócio não, porque pegar dinheiro do fundo de garantia, que é um dinheiro que está lá como uma proteção para o trabalhador que quer mandar embora, que quer comprar casa própria, que quer pegar o dinheiro na sua saída para pagar as suas despesas enquanto arruma um novo emprego, e o governo agora está com essa ideia de liberar o fundo de garantia. Como é que vai funcionar? Conta pra gente. Qual é a ideia? A proposta do governo, né, é que se utilize até 20% do fundo de garantia para liquidação das dívidas, né? Ao que estamos acompanhando a proposta do governo, isso irá servir para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, que dá em torno de 8.100 e poucos reais. Ele tem que fazer a solicitação, ele terá, né, que fazer a solicitação pela proposta do governo no próprio aplicativo do FGTS da Caixa, e ele já vai ter que direcionar qual é o banco credor ou quais são os bancos credores que limitam os 20%, né? Ponto muito importante, né? Que a gente acredita que não seja bom a utilização do FGTS, mas para aqueles que queiram assim utilizar, né, antecipando daquele fundo que salvaria ele numa rescisão ou numa aquisição de um imóvel próprio da moradia, a orientação que a gente dá, independente de já estar aprovado isso ou não, e do governo estar estudando, é no sentido de que não adianta falar de utilizar o FGTS sem antes tentar negociar com o banco. Né? Porque talvez você não precise utilizar... O governo fazendo esse papel, né? O governo diz que vai incentivar isso, mas a pessoa física que ouse utilizar o FGTS para liquidação das suas dívidas tem que tentar, antes de atingir os 20%, pegar os 20% e levar total ao banco credor, ele tem que tentar negociar antes isso com o banco, para tentar chegar a uma negociação que reduza ao máximo aquele débito, para depois ele acionar o FGTS. Porque senão, no calor da emoção, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, eu tenho 20%, então eu tenho, hipoteticamente falando, para ficar fácil a nossa conta aqui, ele tem 100 mil de FGTS. Né? Eu tô falando até um número que é acima talvez da média dos FGTS que vemos por aí. Mas para simplificar a conta, ele tem lá 20 mil para utilizar. E ele deve na instituição financeira, Banco X do Brasil, 20 mil reais. No calor da emoção, ele já liquidaria esse banco. 20 mil, eu vou pegar 20 mil, vou pegar 20 mil aqui e já quito aqui. Só que os 20 mil aqui estão cheios. Qual a orientação? De juros, correção monetária, honorários advocatícios, encargos. Qual é a orientação? Antes de buscar o FGTS, tente negociar com a sua instituição financeira o melhor desconto possível. Tendo esse desconto, né, palpável e negociado,
com a instituição, você aciona o seu FGTS e manda pagar aqui, e talvez você não precise utilizar os 20% total, né? Até porque com a proposta do governo, doutor Reginaldo, temos que, a partir da liquidação desse débito com o crédito do FGTS, o governo estuda uma possibilidade de travar por até 2 anos ou 24 meses a novas tomadas de empréstimo para esse consumidor que utilizou o FGTS. Se não ele vai usar o FGTS, porque está endividado, paga a dívida, aí limpa, não vai lá, faz outra dívida. No dia seguinte faz outra dívida. Aí não, né? Então, aí não vale a pena. Para que use com moderação e sabedoria, né? Antes de já ir correndo para a Caixa Econômica Federal, talvez lotéricas também, proposta do governo, até a lotérica talvez possa negociar isso. Então, antes de correr atrás dos seus 20% do FGTS, faça uma negociação com um banco, seja 2, sejam 3 bancos, faça a primeira negociação. Quando tiver próximo da proposta do governo, que o governo fala em até 90% de desconto, vá em busca do FGTS e direcione o pagamento. Né? Fora isso, não é recomendável. Não sabemos ainda, não é recomendado, e não sabemos ainda se o governo irá autorizar negociações parciais. Então, eu tenho até 20%, no exemplo de 20 mil reais de FGTS para usar, eu devo 5 para o banco A e 5 para o banco B. Não sabemos ainda como ficará a regra para a liberação de 5 para o primeiro banco que está já negociado e 5 para o segundo. Isso a gente terá que esperar a medida provisória que vai alinhar toda a regra desse passo a passo. Então, antes da utilização, ainda que sendo conservador, né, a gente tente orientar a população para que não use o FGTS, né, neste momento, mas se não tiver a solução e for saudável a liquidação do débito bancário, que faça primeiro toda essa estratégia de negociação. Conseguiu reduzir o máximo possível disso, acione o FGTS. Tá? Essa é a orientação que a gente tem com base na proposta do governo que tendem a publicar a medida provisória aí até o final desse mês, início de maio deve avançar, né? O único ponto positivo que vejo também da medida provisória aos trabalhadores é quem já utilizou dos saques aniversários, né, do FGTS anterior, das modalidades anteriores, do Desenrola, que é o programa criado pelo governo, é que quem tomou já algum tipo de crédito do FGTS teve o bloqueio total. Não podia mexer. Não podia mexer mais no total. Isso na modalidade anterior. Na modalidade anterior. Então, o único ponto positivo que acho que o governo está tentando reajustar e corrigir esse, talvez, erro que tenha acometido para garantia, né, das transações anteriores, é que ele vai liberar o excedente. Então, a título de exemplo, tomei 2 mil com a modalidade antiga de empréstimo de uso. Eu tenho 1.000 de juros, encargos, correção. Então eu tenho 3.000 a ser pago. Se eu tinha 10, eu estava com os 10 de FGTS travados. E a proposta do governo é liberar o excedente. E essa liberação do excedente vai impactar em rescisões de contratos que ocorreram, que acabaram deixando travado, eventualmente FGTS. Esse excedente poderá ser utilizado para quem tem parcelas de imóveis, né? Para quitação de parcelas de imóveis. Então, a gente achou bem interessante nesse aspecto, tá? A proposta da nova medida de liberação do excedente. Perfeito. Gente, uma outra dica importante, a gente está indo aqui já para o final da entrevista. Você tem uma conta salário, tá bom? Você trabalha numa empresa e aí tem lá a conta salário, só que quando você abriu a conta lá no início da tua vida profissional nesta empresa,
O banco liberou para você cheque limite de conta bancária, o famoso cheque especial, liberou para você cartão de crédito e tudo mais, e toda a dívida que você tem naquele banco cai no teu salário, toma o teu salário e você fica sem poder resolver como é que faz essa situação. Então o ideal qual é? O ideal é você realmente fazer da seguinte forma, vá na empresa, no recursos humanos da empresa e de fato peça para a empresa, muda a sua conta, ofereça à empresa, ao departamento pessoal, ao departamento de recursos humanos, uma nova conta bancária para que aquela dívida daquele banco não caia mais naquela conta para que você possa ter o seu salário garantido para sustentar a tua família. Aí aquela dívida, aí você vai ter mais alívio para negociar. Porque se na conta está entrando dinheiro, o banco toma o dinheiro, ele não vai negociar com a pessoa nunca, né, doutor William? Sim, como dito, né, nos bastidores aqui, é uma dica de ouro essa, né, que o doutor Reginaldo tem passado. Você indicar uma outra conta para o seu departamento pessoal, seu RH, você vai estar tendo a possibilidade de continuar recebendo salários para manutenção, né, da vida digna e você poderá, a partir de então, passar a negociar com o banco administrativamente, com o antigo banco, né, maneiras de solucionar aquilo de maneira mais sadia, seja reduzindo os encargos, reduzindo os juros, fazendo uma negociação com desconto. É a melhor saída porque nós vemos que com a lei de provisionamento dos contratos bancários, se o contrato é recém-vencido e se tem garantias a se buscar, dificilmente o banco faz um acordo, faz uma composição. Né? E a gente está orientando nesse sentido porque a negociação pode partir inicialmente do próprio consumidor, mas essa estratégia de buscar mandar o seu rendimento para um outro banco e te dar um fôlego, ainda que com os atrasos que ocorram no antigo banco, é o que vão te trazer pela lei do provisionamento, que o banco tem que ficar colocando dinheiro de garantia no seu contrato, vai te garantir um melhor resultado na negociação. Perfeito, gente, essa é a dica aqui do podcast promovido pelo DECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, e nos acompanha aí pelas redes sociais e também pela TV Comércio, que é a TV GRU, no próprio YouTube e também nas redes sociais Instagram e Facebook. Obrigado, doutor William, pela oportunidade. Eu que agradeço e sempre estarei à disposição, sempre às ordens. Muito nos enriquece esse debate, né, para o nosso entendimento e para que a gente possa transmitir, né, aos consumidores em geral esse debate saudável de uma gestão de passivo. Todo mundo está sujeito a isso e o erro normalmente está em não gerir o passivo. A gestão do passivo é de suma importância. Perfeito, obrigado, viu? Forte abraço. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Valeu.